Falta só 5 minutos para nós começarmos propriamente. Deixa o povo chegar um pouco mais, tá bem? Tranquilo, estou aqui sob seu comando. Na hora que você Tá bem, tá bem. der as ordens, Eu vou colocar uma música, tá? Partilhar uma música e quando terminar esta música, 4 minutos, 5 é o suficiente para nós começarmos já. Está em Olinda, professor Afonso? Hã? O professor Afonso está em Olinda. em Capivari. Acabei de chegar em Capivari. Vamos ver aqui as condições para a gente fazer o... como é que se fala? O Impacto da Esperança desse ano, se não tiver pandemia mais, né? Essa cidadezinha aqui. Vamos começar aqui com o padre já. Impactar o padre. Está
Bem, boa tarde a todos e a todas, é uma alegria e louvo a Deus que vocês, professores do NASP, com a agenda tão ocupada, não só professores do NASP, mas público do NASP, estejam com a sua agenda, então, disponibilizada para discutirmos esse importante assunto que é a integração fé, ensino e aprendizagem. Hoje teremos a participação especiais de 2 coordenadores, professores de muita experiência do NASP, e eu tenho certeza que a sessão de hoje será uma bênção. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de passar a palavra propriamente, com uma oração e tudo mais, ao professor Afonso, o nosso pró-reitor, e que ele está aqui presente, e estendo a palavra para ele, para que ele possa cumprimentar todos os professores do NASP e também deixar a sua palavra e sabe fazer a oração inicial no final da sua fala. Boa tarde a todos, colegas. Boa tarde, professor Francisley. É um prazer a realização deste evento. Vocês vão escutar alguns ruídos, é porque eu estou aqui no centro de Capivari. Capivari é a cidade onde nós, aqui do NASP Hortolândia, a cidade que adotamos para o Impacto Esperança. Pois bem, o evento de hoje à tarde, ele está dentro do projeto de formação didática, não é isso, professor Francisley? A integração fé-ensino, ela não acontece de forma espontânea, ela também requer uma formação. E hoje, as 2 palestras, eu estou até ressentido porque não poderia assistir, doutor Francisley, mas se você puder gravar. Está gravando, está gravando. São 2 temas muito, eu diria, interessante e instigante. O primeiro, sobre liderança, aparentemente, ele tem mais elementos facilitadores de uma integração fé-ensino. Já as disciplinas técnicas de engenharia civil, ela já é uma área que, aparentemente, há mais dificuldade de integrar a fé ao ensino, mas é só aparentemente, porque o próprio jargão técnico da engenharia, ele já tem muita, eu diria, analogia com os valores cristãos, com a criação, com a manutenção da vida. Então, eu quero, doutor Francisley, também saudar os 2 palestrantes, doutor Silvio e doutor Arthur, e também todos os outros que estão aqui presentes neste encontro, e desejar um sucesso e dizer que devemos aproveitar, porque esse é um momento muito especial. Então, eu vou fazer a oração agora, doutor Francisley, para este momento, para este módulo da formação didática de integração fé-ensino, tá bem? Oremos. Santo Deus, Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos porque no teu infinito amor tu concedes a nós a capacidade de conhecer. Ajuda-nos a fim de que reconheçamos que o conhecimento vem de ti e que este encontro seja um momento de crescimento no tema da integração fé-ensino, seja com os palestrantes e aqueles que vão acompanhar também, em nome de Jesus. Amém. Professor Afonso, muito obrigado. Valeu, garoto. Porque, apesar da sua agenda tão intensa, ter disponibilizado esse tempinho para estar conosco, prestigiando, incentivando esta importante missão do NASP, que é a Escola NIF, a Integração Fé e Ensino. Muito obrigado, professor Afonso. Ok. Amigos, como eu tinha dito para vocês, nós teremos hoje 2 palestrantes. Primeiro vamos ouvir o professor Silvio, que vai falar sobre integração fé e ensino na aprendizagem na disciplina de liderança, e depois teremos uma intervenção que tem o título Integração fé e ensino em disciplinas técnicas da engenharia civil, do professor Arthur Sartori. Eu gostaria de você que está chegando pela primeira vez nessa sessão, ou que está ouvindo isso pela primeira vez na gravação, no canal do YouTube, ou aqui mesmo na Escola NIF, nesse endereço, não é? Você deve se inscrever, canto superior direito, fazer um login, criar uma conta gratuita,
e depois se inscrever neste curso aqui embaixo, chamado Didática da Integração. Neste curso você terá acesso às aulas do módulo 1, que foi feita em janeiro, tá? E vão ter acesso também a uma primeira versão do guia de boas práticas de integração, fé, ensino e aprendizagem, tá? Este guia foi apresentado nesta palestra, que está aqui gravado. A sessão de hoje é considerado um segundo módulo, teremos umas pequenas atividades e desafios do professor Silvio e do professor Arthur no final das suas palestras, e eu incentivo. Atualmente nós temos 35 professores cadastrados, né, inscritos na Escola NIF, mas nós temos mais de 450 professores no NASP, Tricamp. Então, nosso alvo é que pelo menos 50% desses professores este ano possam estar. Então, eu faço aquele apelo aos coordenadores, eu já vi alguns deles aqui, como o professor Walter e outros, professor Ackley, que façam um apelo aos seus docentes, que possam se inscrever na Escola NIF, que possam ver o material, veja esse guia. Esse guia está sendo paginado e feito uma revisão profunda e uma ampliação pela Unaspress. Em breve, essa versão que está aqui, gratuita, aqui neste curso chamado Didática da Integração, será substituída, então, por uma versão nova, completamente repaginada, de um e-book que vai ser publicado pela Unaspress. Tá? Sem mais delongas, eu gostaria também de falar que dia 18 de abril, tá? 18 de abril, nós teremos uma live e nós estamos planejando durante esse ano inteiro. Como vocês entrarem no curso, vocês vão ver. Teremos 4 módulos e teremos um grande evento em agosto. Tem lá as datas, já estão todas previstas do ano inteiro. E nós teremos lives e teremos módulos ao longo do ano. E no meio do ano, um evento de uma manhã inteira. Na realidade, será um sábado à tarde inteiro, só para falar sobre integração, fé, ensino e aprendizagem. Tá? Então, envolva-se mais. Dia 18 teremos, então, a palestra do professor Fábio Darius, tá? 18 de abril, coloquem aí na vossa agenda. Se inscrevam aqui na Escola NIF, você vai ver todas as datas dos módulos e das lives que vocês devem colocar na vossa agenda. Tá? Entretanto, como sempre, nós vamos divulgar cartazes, incentivando a participação de todos e de todas. Tá? Bem, sem mais delongas, gostaria de, então, passar a palavra para o professor Silvio, para a sua intervenção já anunciada. Obrigado. Obrigado, professor Francis Lê. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Na fala do professor Francis Lê, no começo do ano, ele mostrou algumas fotos e eu me lembrei, ele mostrou a foto, inclusive, do meu amigo Dr. Wagner, que está aqui, né, participando dos encontros de fé e ensino, em que a gente ficava fechado ali na sala de aula por uma semana inteira, né, e falava assim, agora vai sair integração, fé e ensino. Talvez esse modelo que a gente esteja adotando agora seja melhor, né? A gente vai a conta-gotas, né, falando e falando e falando, porque a gente ouvia no começo do ano e depois, para o resto do ano, a gente esquecia daquilo depois de poucos dias. Quero falar com vocês aqui, então, sobre a integração fé e ensino na disciplina de liderança. Eu vou compartilhar aqui minha tela. O professor Francis Lê me deu um tempo aqui, eu espero não gastar esse tempo, espero gastar menos, e eventualmente a gente pode ter alguma conversa, alguma pergunta, alguma discussão depois. Eu quero começar fazendo uma contextualização, porque eu acho que isso é importante. O doutor Afonso falou no início sobre a questão da diferença que há entre as disciplinas e entre as áreas, e eu realmente acredito que há não sei se eu posso usar a palavra dificuldade maior para algumas áreas do que para outras, né?
ou talvez se exija um pouco mais, especialmente num primeiro momento. Então, eu vou comentar aqui algumas coisas que me parecem interessantes do ponto de vista da liderança, que foi a disciplina escolhida, mas consciente de que pode ser totalmente diferente da realidade de qualquer outra disciplina. E já quero dizer também, antes que eu me esqueça, que essa é uma para mim, uma experiência parcialmente bem-sucedida, não vou dizer que ela é completamente bem-sucedida, mas eu fiz nessa disciplina coisas que eu não consegui fazer ainda em outras disciplinas. Então, eu creio que a gente não pode desanimar, eu falar assim, nossa, isso aqui tá mais difícil, né? Eu consegui fazer bem nessa disciplina, mas não tão bem em outras, né? Algumas de forma muito incipiente ainda. Então, a disciplina de liderança é uma disciplina do curso de administração, e a partir desse ano, na nossa matriz de 2020, tem também contábeis, e é uma disciplina em que eu entendo que há uma característica muito mais de tentar fazer o aluno vivenciar a liderança do que, de fato, apenas conhecer conceitos e teorias sobre isso. E aí eu menciono a minha motivação para fazer isso. Veja, essa não é uma iniciativa de agora, isso é uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos e vai sendo aperfeiçoado, tem sido aperfeiçoado no decorrer do tempo. A motivação. Eu fui incentivado durante algum período, quando eu assumi essa disciplina de liderança, o coordenador do curso era o Dr. Everson, e ele me incentivou porque eu tinha uma experiência em liderança muito voltada, por exemplo, para atividades na igreja e mais especificamente ao Clube de Desbravadores. E ele me incentivou que eu fizesse atividades mais dinâmicas com os alunos. Então, isso trouxe essa ideia de usar metodologias ativas na disciplina, no momento em que esse termo não era utilizado ainda, pelo menos não dessa maneira, ou não tão intensamente quanto é agora. E parece que o uso dessas metodologias ativas, eles favorecem, e talvez até para um professor cristão, talvez até eles peçam uma integração. Um outro fator de motivação para mim foi que, há alguns anos, eu fiz ministrei uma disciplina de liderança, voltada para a liderança, para uma pós-graduação. E essa pós-graduação era constituída basicamente de pastores. E ao ministrar as aulas nessa pós-graduação, eu preparei as minhas aulas pensando, bom, são pastores, eu vou incluir exemplos bíblicos, né, casos bíblicos para ligar com aquilo que eu vou discutir. Terminada a pós-graduação, eu falei, mas por que eu não posso fazer isso com os meus alunos também? Também não são pastores, mas eles têm a compreensão necessária. Então, aí que eu comecei a inserir elementos, né, de integração da fé com o ensino da disciplina de liderança. Quais foram as mudanças que eu pratiquei? A minha primeira mudança foi no plano de ensino. Eu copiei aí um texto, o objetivo não é que vocês leiam isso, tá? Eu acho que seria até uma maldade. Mas é só para... Eu copiei exatamente do jeito que estava lá no meu plano de ensino e trouxe para cá. Eu tenho a impressão, e já discuti isso com o professor Francis Lê, de que nós precisaríamos ter mais do que aquele textozinho padrão para todo mundo colocar no plano de ensino. Eu sei que nós, como professores, não queremos ter mais trabalho no plano de ensino. Aliás, quando a gente compara o nosso plano de ensino com de outras instituições, é até assustador o tamanho do nosso plano de ensino. Mas eu acho que esse ponto é um ponto importante.
E foi nesse momento em que eu tive que fazer um exercício de falar assim, quais características da minha disciplina, né, que pontos da minha disciplina eu posso fazer essa ligação. Então, foi escrevendo o plano de ensino que eu comecei a encontrar os primeiros pontos de contato, e essa foi uma mudança que eu fiz. Uma outra mudança, mesmo utilizando, ou tentando utilizar principalmente metodologias ativas, eu não consegui, talvez a gente nunca consiga se livrar completamente dos PowerPoints, até porque alguns professores gostam de que o aluno tenha isso, mesmo que não seja, né, lido em sala de aula, mas que o aluno tenha ali o PowerPoint como uma base. E eu mudei os meus PowerPoints para incluir questões relacionadas com a fé e ensino. Então, nesse exemplo aqui, eu faço uma discussão com os alunos do modelo de liderança situacional, do Hersey e Blanchard, e depois que eu faço a discussão, apresento qual é o conceito, né, resumido nessa figura, eu incluo textos bíblicos. E é interessante que eu encontrei textos bíblicos da relação de Deus com Moisés, de acordo com cada um desses quadrantes aqui. Então, mostrando que em uma situação, Deus treinou a Moisés, em outra situação, Deus delegou para Moisés. E em um certo momento, eu comecei até a fazer atividades que era assim, eu passava os textos para os alunos e falava assim, onde é que você encaixa esses textos bíblicos nesse modelo do Hersey e Blanchard? Como é que a gente vê, né, Deus agindo de forma diferente? Quer dizer, e se Deus age assim, será que eu, como líder, vou querer tratar as pessoas todas da mesma maneira? Sendo que Deus tratou a mesma pessoa de diferentes maneiras no decorrer da sua história e das suas atividades como líder. Então, essa foi uma mudança que foi importante para mim, colocar isso no PowerPoint, até para que eu não esquecesse de que eu precisava mencionar e que eu precisava fazer essa ligação. Então, esses dois pontos, tanto do plano de ensino quanto dos PowerPoints, tem a ver com a intencionalidade sem a qual não é possível a gente fazer. É claro que já aconteceu comigo, eu acho que com todos vocês, da gente, durante uma aula, falando de um conteúdo, comentando alguma coisa, lembrar de um texto bíblico e aplicar ali. Mas se a gente depender só dessas questões, né, acidentais, eu acho que nós perdemos muito. E aqui tem uma terceira mudança, talvez a mais difícil de todas, que é uma mudança de mentalidade. Eu me lembro que nas primeiras vezes em que eu trouxe o texto bíblico escrito no PowerPoint, relacionei com o conteúdo, eu me senti um pouco assim, desconfortável, como se, assim, mas será mesmo, né, que eu devia... Eu não fiz a minha graduação, nem mestrado, nem doutorado, nem instituições... eu ia dizer que eu não fiz instituições cristãs, mas eu estudei na PUC. Mas isso não tem lá. No meu mestrado, eu não tive nada disso, né? Então, eu ficava um pouco assim, talvez, eu diria até constrangido. Chegou um momento que eu falei, não, isso aqui é parte da minha atribuição. É parte da minha atribuição não só ensinar o conteúdo, mas ligar o conteúdo com aquilo que nós acreditamos, e nossa instituição é uma instituição declaradamente confessional. Então, a gente precisa fazer isso. Então, essa mudança de mentalidade me ajudou a fazer isso de forma mais ampla e talvez um pouco mais fácil. Algumas outras mudanças que eu queria mencionar, eu comecei a tratar diferente com os alunos. É claro que, de novo, eu acho que a utilização de metodologias ativas ajudou, mas quando eu pensava assim, eu discuti na semana passada sobre a liderança servidora e a relação disso com o amor cristão, e agora, como é que eu vou ser rude com esse aluno, né? Como é que eu vou demonstrar um espírito assim tão dessemelhante de Cristo?
Então, a gente acaba tendo que incorporar, talvez até assim, o papel de professor cristão. Então, a gente começa a agir, falando, não, eu preciso tratar diferente. Então, a questão da confiança, eu faço um trabalho em equipes, nós trabalhamos nessa disciplina em equipes durante o semestre inteiro, e há uma pontuação a cada semana para as equipes, e são os alunos que preenchem. Eu não preencho isso. Eu passo para eles e falo assim, preencha, eu confio em vocês. Então, muda um pouco a dinâmica no relacionamento. Eu coloquei aqui dos espaços diversificados também, porque eu comecei a pensar em outras atividades que eu não pensava antes para eles fazerem em espaços diversificados. Então, nessa disciplina, atividade em espaços diversificados, os alunos têm que, nas suas equipes, fazerem uma coleta de alimentos. No ano, me lembro do ano retrasado, porque o ano passado isso foi um pouco diferente, atípico, mas uma só das equipes conseguiu arrecadar 500 quilos de alimento que nós encaminhamos para a assistência social. Então, é uma forma... E aí eu consigo ligar, como eu disse, nessa disciplina muito facilmente, a questão do líder com a questão de uma preocupação social, uma preocupação além da lucratividade, por exemplo, de uma organização. Então, mudou a forma de resolver conflitos e também a minha abertura ao feedback. Eu comecei a estimular que os alunos me dessem feedback sobre a aula, sobre as nossas interações. Tem uma aula no meio do semestre em que eu peço que os alunos deem feedback para os colegas, né? Como um papel do líder também, de dar feedback, né, de que as pessoas saibam o que se pensa delas, e depois eu peço para cada líder de equipe, na frente da sala inteira, dar o feedback para mim. E é interessante, porque quando a gente dá essa abertura, eles são honestos, bastante honestos, e é interessante também ver a preocupação deles em não serem... não nos atingirem, né, de forma muito pesada, né? Às vezes a gente olha feedbacks da avaliação institucional e algumas são bem duras, né? E a gente vê que os alunos ali tentam fazer um bom feedback. Então, isso foram questões muito interessantes que aconteceram por conta dessa mudança na dinâmica de sala de aula e de relacionamento. E aí eu vou mencionar aqui um exemplo mais específico do que depois, lendo o material que o Dr. Francisley preparou, né, eu descobri que era uma sequência didática, né, e ela surgiu de forma acidental. Nessa disciplina, eu estava trabalhando com conteúdo de negociação, e aí eu trouxe... pensando, né, nas metodologias ativas, eu trouxe uma dinâmica de grupo, em que os grupos discutiam um assunto, um representante de cada grupo vinha ao meio da sala e eles negociavam alguma coisa, voltavam ao seu grupo, vinham e negociavam. Então, eles faziam isso por 2 ou 3 vezes. E na primeira vez que eu fiz isso, foi interessante para mim perceber que muitos deles, ou várias vezes, ele combinava uma coisa com a equipe dele, mas quando ele vinha combinar com os outros líderes, ele fazia outra coisa. E pior, ele combinava uma coisa com os líderes, mas quando ele voltava para a sua equipe, ele fazia outra coisa. Ele traía, né, a negociação feita para obter uma vantagem. Depois da aula em que eu fiz essa dinâmica, eu percebi que houve um burburinho na sala, e alguns alunos me falaram, professor, o pau está quebrando no grupo do WhatsApp da turma, porque estão chamando fulano de desonesto, que fez isso, fez aquilo e tal. E aí na aula seguinte, né, fui lá apaziguar e discutir o assunto, mas aí me acendeu, eu falei assim, tem uma questão nas negociações que é um problema, né, no mundo de negócios,
que é a questão da integridade e da honestidade, e no ano que vem eu vou trabalhar isso. Então, eu fiz uma sequência em que, na primeira semana, eu discutia os conceitos da negociação, o que é, né, teoricamente, como que se faz, os princípios, o que está por trás. Depois fazia a dinâmica, e na segunda vez que eu fiz também houve trairagem, né, o pessoal passando a perna nos colegas, mas aí eu já estava preparado, né, e aí eu fiz um fechamento da aula, no sentido de, né, baixar um pouco a pressão, e na aula seguinte retomei o assunto do ponto de vista da discussão da ética profissional, mas também da ética cristã, da integridade, do relacionamento com as outras pessoas, e da possibilidade de que muitas empresas hoje buscam de uma relação de ganha-ganha, né? Não que um precisa perder para que o outro possa ganhar. Então, é uma sequência que agora ela já está incorporada à disciplina, assim como algumas outras. Aqui, eu coloquei uma figura que o professor Francis Lê coloca no seu material, ele já mostrou aí, está disponível no curso lá de Didática da Integração, e os níveis, né? E eu diria, eu tentei aqui colocar onde é que eu estou nessa disciplina, e eu até sugeriria que você fizesse isso em outras disciplinas, nas suas disciplinas. Onde é que você está? Eu acho que eu estou no 1.4. Eu quero ir para o 1, mas para o 1 eu acho que eu preciso de mais intencionalidade, eu preciso relacionar mais as competências acadêmicas com as competências espirituais, e eu acho que isso é possível, né? Então, eu acho que eu até tenho que manter essa figura aqui e o ano que vem me avaliar de novo. Quem sabe colocar aqui, professor Francis Lê, uma barrinha com númerozinhos assim, né, para a gente tentar quantificar de alguma maneira, talvez criarmos um instrumento aí de perguntas para autorreflexão do professor sobre isso. Aqui eu coloquei uma figura que o pessoal da administração conhece, que é o chamado ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check and Act. Pensando, e aí eu tentei detalhar um pouquinho, pensando especificamente em como fazer isso numa disciplina ou numa sequência didática. Então, sugeri, inclusive, ao professor Francis Lê que nós tivéssemos uma lista de competências, valores espirituais. Já existe uma pequena lista no material já citado, e nós podíamos ampliar essa lista. Eu acho que nós poderíamos, eventualmente, no futuro, ter isso no PPC do curso, uma lista dos valores espirituais e quais são as disciplinas que vão trabalhar com cada valor, né, dependendo de uma aderência maior ou menor entre elas. No projeto pedagógico de administração, então, nós temos lá as competências e habilidades divididas para as disciplinas, e nós poderíamos ter isso para os valores espirituais. Então, minha sugestão é começar desses valores, né? Então, qual é o valor que me interessa aqui? Qual é o valor que é importante para essa turma? Qual é o valor que nessa disciplina faz sentido, né? Em que eu não vou ter que fazer uma ginástica para fazer essa interligação? E qual é a lógica para aplicar isso? Então, eu entendo que certos valores, por exemplo, no caso da negociação que eu mencionei, se eu começo falando da honestidade, os alunos, e eu pergunto para os alunos, todos vão dizer que são honestos, né? Todos são santas criaturas dentro de sala de aula. Mas depois que a gente faz a dinâmica, e os alunos daí refletem na sua própria postura, ele começa a falar, bom, talvez eu não seja tão honesto assim. Então, acho que dependendo, eu posso colocar, né, discutir o valor primeiro, depois fazer uma atividade, ou posso fazer isso de maneira diferente. Então, isso é o planejamento. Depois, a execução. Eu vou colocar essa sequência didática em ação, e como eu já mencionei aqui algumas vezes,
usar metodologias ativas, para mim, facilita muito. Então, nas disciplinas onde eu menos uso metodologias ativas, coincidentemente, né, não fiz a pesquisa científica ainda sobre isso, mas é onde eu menos faço a integração fé-ensino. Depois tem a parte da checagem, né? Vamos ver se deu certo, vamos ver como é que os alunos sentem isso, vamos ver se os alunos, de alguma maneira, receberam isso, né? Analisaram isso, refletiram sobre isso. Eu sei que eu acho que tem uma armadilha aqui, da gente querer ver todo mundo santo e convertido até o final do semestre, até o final do curso. E eu acho que não é esse o propósito. Eu acho que, se nós estivermos esperando por isso, nós vamos ter desapontamento, né? Nós temos que fazer um trabalho de ensinar. E depois, como um amigo meu sempre canta para mim, ele falou, receber vai o prêmio do obreiro lá no céu. É lá, é depois, né? Depois a gente vê o resultado. É claro que a gente pode ver resultados aqui. Se eu posso mencionar um resultado, eu vou dizer assim, que eu me senti com essa disciplina mais à vontade para, por exemplo, oferecer estudos bíblicos para os alunos. Em 2018, final de 2018, eu ofereci estudo bíblico para 2 alunas. Uma aceitou, a outra não. Eu falei assim, puxa, mas uma aluna só? Bom, uma aluna só é 100% mais do que eu tinha conseguido no ano anterior, né? Porque eu não tinha oferecido para ninguém. Então, talvez, mas, esse é o resultado da integração fé-ensino? Eu acho que nós temos que plantar uma semente, e depois o Espírito Santo vai saber a hora adequada disso frutificar. E aí, por fim, a ação. Tanto no check quanto no ACT, eu coloquei uma questão que é do compartilhamento. Eu acho que às vezes a gente faz coisas e compartilha pouco com os colegas. De repente, os colegas de curso poderiam ser beneficiados do campus e da instituição como um todo. Se eu compartilhasse, olha, eu fiz isso, deu certo, foi muito bom, não deu certo, preciso corrigir, né? Eu, inclusive, estou falando de uma disciplina em que ainda há espaço para eu crescer, né? Eu ainda posso fazer mais coisas, e eu posso aprender com outros colegas que fizeram isso no meu curso ou em outro curso, no campus Engenheiro Coelho ou em outro campus. Então, você vai fazer o quê? Deu certo? Compartilha, padroniza o processo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar uma planilha e colocar nessa planilha as coisas que eu ia fazer, incluindo a integração fé-ensino, né? Porque quando você vai lá só dar sua aula expositiva, você já sabe quais são os conteúdos, vai lá e fala. Mas quando você vai fazer coisas diferentes, você precisa se preparar melhor. Então, eu faço uma coisa num ano, quando termina, eventualmente, no mesmo dia, no final da aula, eu já entro na minha planilha e falo assim, mudar isso, mudar aquilo, já altero o PowerPoint e coisas desse tipo. Então, e se deu errado, reflita, e a gente está falando de fé, então ore sobre isso. Se você fala assim, minha disciplina não tem nada, tem sim, ore, o Espírito Santo vai ajudar, vai capacitar a gente para isso. E aí, eu concluo com a tarefa, né? A tarefa final aqui é uma tarefa que o professor Francisley sempre tem já, né, desafiado a gente a isso. E eu coloquei, escolher uma característica, competência ou valor espiritual. Escolhe um valor. É integridade, é reconhecer a Deus como Senhor da sua vida, é fé, é amor, é bondade, é cuidado com a saúde. Escolha uma delas. E escolhe uma das disciplinas. Esse processo, para mim, é um processo de vai e vem, né? Você vai escolher essa competência, depois vai para a disciplina, aí você fala, não, mas eu acho que essa aqui não é a melhor disciplina para isso, para essa disciplina é outro valor. Então, você vai ficar ali, chegou numa escolha, identifica nos conteúdos da disciplina os pontos de contato com o valor espiritual. Então, não comece querendo, né, mudar o mundo. Começa com uma disciplina, um conteúdo da disciplina,
um ponto de contato com o valor espiritual e faz a sua sequência didática. A minha sequência didática, eu tenho feito, essa que eu mencionei de negociação, em 3 semanas. Você pode fazer em 2, você pode fazer em 1. Né? As aulas ali, depende da quantidade de aulas, da profundidade do assunto. E aí você cria sequência didática para isso. Então, é uma tarefa, é daquelas tarefas que os alunos, aqueles alunos mais ou menos já vão perguntar assim, mas é para entregar? Eu acho que não é para entregar, mas é para você entregar para você mesmo. E eu diria para vocês, né, concluindo, tem sido bom para mim fazer isso. É um motivo egoísta, né, para fazer, mas tem sido bom para mim fazer isso. O meu relacionamento com os alunos melhorou, as avaliações dos alunos, eu tenho como quantificar isso. As avaliações institucionais dos alunos dessa disciplina são muito maiores que as avaliações das outras disciplinas. Então, eu só posso atribuir isso a uma bênção divina quando a gente faz aquilo que nós deveríamos fazer. Então, agradeço, professor Francisley, a oportunidade e a todos a atenção que eu suponho que vocês tiveram aí. Professor Silvio, sim, estávamos todos bem atentos aqui, inclusive eu estava aqui atento no chat, no bate-papo, para saber se tem aqui alguma pergunta direta sobre a sua parte. Você fique preparado aí para fazer sua pergunta. Quem sabe no final podemos fazer um diálogo junto com o professor Arthur. Eu tenho aqui uns comentários e umas perguntas para o professor Silvio, mas eu vou deixar para fazer depois da apresentação do Arthur. O Arthur levantou a mão ali, quer falar, e já pode intervir e continuar a sua fala, Arthur, dando palmas, ok? Palmas para o Arthur também. Vocês podem bater palmas aí nas reações, né? Também usando aí o íconezinho. Bem, sem mais delongas, no final vamos fazer um debate. Eu tenho aqui algumas coisas que o Silvio falou, que eu gostaria de perguntar para ele também sobre a experiência dele, mas vou deixar para fazer tudo isso depois da fala do professor Arthur. Professor Arthur, a palavra está consigo, e, por favor, vocês podem anotar suas perguntas e, no final, vamos fazer esse pequeno debate no final da palestra aí do professor Arthur. Me ouvem bem, professor Francisley? Consegue me ouvir? Eu acabei colocando o fone, porque o fone fica um pouco mais direcionado. Aqui em casa eu tenho 2 meninos com toda a energia do planeta, né? E eles têm muita energia. E aí, nessas horas, com a piscina ali fora, a gritaria é grande, né? Mas eu quero desejar uma boa tarde para todos os meus colegas, professores que estão aqui nessa live assistindo, né? Lives se tornaram totalmente impopulares nos nossos dias, né? Ninguém aguenta mais live, é live de um monte de coisa, live disso, live daquilo, mas eu agradeço vocês que estão aí. Eu desejo muito, não porque eu ou porque o Silvio estamos falando hoje aqui, mas eu desejo muito que isso que está sendo falado pelo NIF, não só hoje, mas em todas as apresentações, seja assistido e internalizado por todos os professores do NASP. Esse tema é de grande importância. A integração fé, ensino e aprendizagem, ela é o cerne da nossa existência e é uma das metas na visão 2030 da nossa universidade, uma das metas que nós tenhamos cada vez mais reafirmada a nossa confessionalidade e a nossa intencionalidade de apresentar Cristo para os nossos alunos. Eu não estou falando de intencionalidade de converter nossos alunos ao adventismo. Eu estou falando da intencionalidade de apresentar Cristo para os nossos alunos. Isso tem que ser um ponto fantástico e um ponto muito importante para a gente aqui. Tem que ser para sempre o nosso diferencial, a não ser que nós queiramos falecer na nossa confessionalidade, como muitas outras universidades, entre aspas, convencionais, já faleceram há muito tempo e estão
sem isso. E o NIF é um núcleo focado para nos prover esse tipo de treinamento para podermos fazer as coisas de forma correta e com uma intencionalidade bacana. Eu chamei aqui a minha apresentação de como fazer integração fé, ensino, aprendizagem, disciplinas não religiosas, ou disciplinas de engenharia civil. Nós estamos pensando aqui, eu estou pensando em disciplinas, por exemplo, que nem a disciplina que eu leciono, uma disciplina de cálculo de pontes, onde eu, desde o primeiro dia de aula, eu estou tratando com os alunos a respeito de projeto de pontes, onde nós fazemos muita conta e estamos longe, vamos dizer assim, daquilo que nós achamos, às vezes, uma maior facilidade para fazermos a integração fé, ensino, aprendizagem. E eu gosto muito do termo ensino-aprendizagem, né? Eu vou jogar aí uma pimentinha no grupo, tá? Eu não gosto da palavra ensinagem, acho uma coisa que me soa aos ouvidos como presidenta, tá? Mas eu sei que existe. Então, eu prefiro integração fé, ensino, aprendizagem mesmo, ok? E eu acho isso é fundamental para todos nós aqui. Eu quero começar fazendo uma pergunta. O que é integração fé, ensino e aprendizagem? Percebam que o guia que nós temos lá na Escola NIF, que o professor Francisley já falou, e convido todos vocês a baixarem lá, ele nos traz muitas visões do que é integração fé, ensino, aprendizagem. E essas visões eu quero transformá-las numa analogia para vocês, e vocês todos agora vão ter que estudar um pouco de engenharia e não vão escapar disso, tá? Eu vou idealizar com vocês aqui um edifício de estrutura de concreto armado, tá? Fica tranquilo que ele não atira, isso significa que ele possui barras de aço dentro do concreto, se chama concreto armado. E esse edifício é composto por alguns elementos primários, né? As lajes, que são os elementos planos dessa nossa edificação. Nós temos as vigas, que são elementos lineares horizontais, ok? E nós temos os pilares, que são elementos lineares verticais. Todos esses elementos formam um conjunto da nossa estrutura do edifício que permite que o edifício fique em pé, que o edifício funcione de fato. As lajes têm uma função bem característica, a função principal delas é absorver os carregamentos verticais das pessoas, da mobília, o peso do piso, né? Fica tranquilo, a laje que está sobre a sua cabeça tem na ordem aí de 300 a 400 quilos só de peso próprio. Tá? Então, só para você ter essa noção de como as coisas acontecem por metro quadrado, tá? Por metro quadrado. Você desenha 1 metro quadrado na laje, mais ou menos aí, isso daí está em cima da sua cabeça. Então, fica tranquilo que está bem seguro. O carregamento das lajes, ele é predominantemente vertical e vem aí da utilização das pessoas e das coisas que estão nos ambientes. O carregamento das vigas, ele vem dali do peso próprio das vigas, ele vem das alvenarias que temos em cima das vigas, as paredes, né, que temos em cima das vigas, e as lajes acabam descarregando também a sua carga sobre as vigas. Os pilares, por sua vez, recebem as cargas das vigas e conduzem todo esse carregamento lá para a fundação. E tem aí uma ordem de importância muito grande para nós aí num projeto estrutural. Numa estrutura de concreto, todos esses materiais, todos esses elementos estruturais são feitos de um material único, que é o concreto. O concreto é uma mistura adequada, tá, de cimento, areia, brita e aditivos, adições, algumas coisas que a gente coloca mais, e água. Principalmente o fator de água é importantíssimo para o desempenho do nosso material. Todos esses elementos são formados pelo concreto. Eu tenho aqui uma micrografia, uma foto micro do concreto. Então, o mais escurinho aí, né, em preto, nós temos aí a brita,
nós temos a areia, são os pontinhos menores, pretos, e nós temos o cimento, que são as partes brancas, que fazem a ligação entre tudo isso daí. Nós temos um material que é igual em todos os elementos estruturais. E esse material igual em todos os elementos estruturais, ele faz o seguinte, faz com que eu tenha elementos estruturais com diferentes funções, mas todos eles têm um único objetivo, deixar a minha estrutura estável, em pé, para não cair. Eu tenho um material que permeia tudo, e todos os elementos, com as suas diferentes funções, vão agora trabalhar para um único objetivo. Eu sou professor de engenharia, você é professor de não sei qual curso ou de áreas diferentes. Dentro da engenharia nós temos um monte de áreas. Dentro do seu curso tem um monte de áreas. Eu não conheço, não sei, não posso dizer. Mas existe alguma coisa que tem que permear todas essas áreas. E para que todos, em todas as áreas, nas diferentes funções dentro do NASP, possam conduzir a um único objetivo, que é demonstrar Cristo para os nossos alunos, independentemente da nossa confissão denominacional que cada um aqui professa. Logo, eu posso concluir o seguinte, assim como os elementos estruturais são diferentes, mas possuem um único material ligante e um único objetivo, a nossa relação com Cristo, se for verdadeira, permeará todas as nossas funções e atividades dentro da escola e da vida. E teremos um único objetivo. E o objetivo vai ser guiar nossos alunos ao mesmo Cristo que nos salvou. E agora eu volto à pergunta. Como eu faço integração fé-ensino dentro de uma disciplina não religiosa, extremamente técnica e pesada? Como é que eu posso fazer isso em algo que está desconectado, aparentemente, 100% da minha religião? Fazer isso aqui, tá, permear com o meu cristianismo, a minha relação com Cristo, se eu permeio isso, todas as minhas atividades da disciplina, eu vou estar fazendo integração, fé, ensino e aprendizagem. Por quê? Porque se você quer que a pessoa aprenda, você tem que mostrar para ela como ela deve aprender. Se você quer que o seu aluno aprenda a ser um amigo de Jesus, você precisa ser um amigo de Jesus. Não adianta você falar. Dizem, né? Dizem. Eu nunca estava lá para ver, né? Dizem que um dia uma mãe chegou pro Gandhi e falou: ó, mestre, fala para o meu filho parar de comer açúcar. E ele disse: tá bom, volta daqui a 15 dias. Aí voltou dali a 15 dias, ele falou pro moleque: moleque, para de comer açúcar. Eu disse: demorou 15 dias só para falar isso? Ele falou: eu tive que parar de comer açúcar antes. Se eu não paro, eu não tenho moral. Se eu não tenho relacionamento com Cristo, eu vou entregar o que para os meus alunos? Eu vou manter a confessionalidade da minha instituição na minha esfera de ação, porque eu não posso resolver o problema de todos os professores. Eu não posso resolver o problema do meu curso. Eu posso resolver a minha aula. Se eu não tenho um relacionamento com Cristo, eu não tenho como fazer integração fé-ensino. Pronto. Isso daí é o requisito sub-zero, base, para tudo. Quais são os requisitos? Eu quero ouvir aí de vocês. Quais são os requisitos que a gente espera de um professor universitário? Eu não estou pensando num universitário cristão. Estou pensando quais são os requisitos que nós esperamos de um professor universitário. Podem abrir o microfone e falar, por gentileza. Eu vou até descompartilhar aqui para ver quem vai falar. Professor Arthur, boa tarde. Eu acho que ele precisa ser ético, né? Trabalhar de maneira ética. Ético, muito bem. Então, professor universitário precisa ser ético. O que mais que a gente espera de um professor universitário em termos seculares?
Conhecimento profundo daquilo que vai ensinar. Conhecimento profundo daquilo que vai ensinar. O indivíduo ele tem que ser um grande dominador do assunto. Ele tem que transitar em todos os cantos do assunto que ele vai querer ensinar. Correto? E mais? Sim. Competências metodológicas. Ele precisa ter competências metodológicas, né? Infelizmente, os professores das federais não têm. Mas, na grande maioria, né? Sempre tem alguns que dá certo, né? Mas, infelizmente, é o que a gente vê por aí. Mas, vamos voltar. E aqui agora, dentro de uma universidade cristã, o que um professor que quer ser professor de uma universidade cristã precisa ter? O que um professor que quer ser professor de uma universidade cristã precisa ter? Coerência. Oi? Coerência. Coerência. Aqui no chat tem algumas coisas aqui. Professor Helder. Professor... Sensibilidade social. Empatia aqui. A professora Paula falou em empatia. Sensibilidade social. Vamos ver algumas coisas aqui que está destacado dentro do guia, tá? Isso não são ideias minhas, está destacado dentro do guia, mas eu quero comentar algumas coisas aqui. E quando a gente comenta isso daqui, a gente começa a enxergar as possibilidades que nós temos para fazer a integração fé-ensino, aprendizagem, Arthur, dentro de disciplinas. Tem uma faixa atrapalhando o seu slide. Eu acho que é das ferramentas que você está usando aí. Acho que você vai ter que levantar porque está atrapalhando. Pelo menos para mim. Para mim também está aparecendo essa faixa. Sumiu agora? Você puxou os vídeos, né? Que está aí à sua extrema direita, mas tem a faixa. Eu não tenho faixa nenhuma aberta aqui. Para mim não está aparecendo nada. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver se vai agora. É 1 ano usando o Zoom e ainda não aprendeu. Misericórdia, né? Sumiu ou está ainda? Está ainda. Para mim também. Eu acho que a gente vai ter que tocar com essa faixa mesmo, assim, porque para mim não aparece a faixa Arthur, coloca sem ser em tela cheia, em tela simples mesmo, tá? Aí você diminui a miniatura, tira... sem ser em tela cheia. Você está em tela cheia no PowerPoint, talvez tire a faixa. O senhor fala de compartilhar assim, dessa maneira? Isso. Agora consegues ver uma faixa aí em cima? Elas estão aí, mas não atrapalha tanto. Ok. Beleza. Vamos aí ponto por ponto, tá? Primeiro, o professor deve aprender com o mestre. Mestre com M maiúsculo. Esse mestre aqui é Cristo. Ok? Então, um professor de universidade cristã, adventista do 7º dia, ok? Que nem o NASP precisa aprender com o mestre. O professor exerce uma forma de ministério. Eu preciso entender que eu não tenho apenas um emprego, eu tenho um ministério aqui na minha docência. Eu sou um ministro para os meus alunos. Eu vou ministrar não apenas conteúdos técnicos, mas eu vou ministrar outras necessidades que esses meus alunos possam ter e eu possa identificar. Sejam necessidades espirituais, necessidades psicológicas e, quem sabe, até necessidades físicas. O professor é responsável diante de Deus. Um professor de universidade cristã, confessional, precisa entender a sua responsabilidade diante de Deus, como sendo um porta-voz de mensagens de Deus para os seus alunos. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. É muito sério um negócio desse. E aí a gente começa a entender um pouco do que Paulo diz. Nem todos almejem ser mestres. Nem todos almejem isso. Porque a responsabilidade que acompanha é muito grande. O professor deve ter preparo cuidadoso e completo. Aulas mal planejadas, conteúdo mal passado, são atitudes de um professor que não pratica interação, fé, ensino, aprendizagem. Precisamos ter competência. Então, quer dizer que na escola confessional, eu preciso ter professores competentes tecnicamente?
Eu preciso não só que eles sejam competentes tecnicamente, eu preciso que eles sejam os melhores que eu posso ter. Eu procuro ter os meus melhores professores. O melhor possível, tecnicamente, e com uma melhor aula possível. Por isso é tão importante que nós também participemos de todos os programas pedagógicos de aperfeiçoamento. Ok? O professor deve ser escolhido entre os melhores profissionais, já comentei isso daí. O professor deve saber lidar com a mente humana. Eu não sou psicólogo, nunca estudei psicologia, mas nós precisamos entender um pouco como funciona o processo de aprendizagem, seja de N formas, por repetição, por exemplo. Eu preciso entender um pouco do comportamento da mente humana, e aí uma palestra que no início desse ano veio a calhar muito bem da doutora Rosana, para nós entendermos um pouco mais do comportamento da mente humana. Precisamos disso, para nós podermos atingir com maior eficiência os nossos objetivos. O professor precisa do constante auxílio do Espírito Santo. Veja, se eu quero praticar integração fé-ensino, aprendizagem, eu preciso da mediação do Espírito Santo. Sabe por quê? Senão é bater em ferro frio. Eu não espero, as pessoas não esperam isso de mim. Não esperam que eu fale de Deus na aula. Não esperam que eu faça oração com os alunos. Não esperam que eu apresente um texto da Bíblia que seja. Não esperam que eu faça uma analogia entre coisas materiais com coisas espirituais. Ou uma analogia entre coisas do mundo de negócios ou do mundo técnico, das coisas físicas, com coisas que envolvem o relacionamento dos seres humanos. As pessoas não esperam que a gente faça isso. E para que essas analogias tenham um poder sobre os nossos alunos, nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo, estar sensíveis. E eu vou dizer que tem horas que nós precisamos falar, tem horas que é interessante ficarmos quietos. Isso, ficar quieto, eu confesso, é uma coisa muito complicada para mim. Mas tem horas que a gente precisa falar, tem horas que é melhor a gente não falar. Isso também é integração. O professor deve formar homens e mulheres de sólidos princípios. Princípios são vistos na prática docente. O professor que pega birra com o aluno, nós recebemos N formas de pessoas nas nossas salas de aula. Nós recebemos pessoas que têm traumas, pessoas que têm a vida mal resolvida, gente que vai tratar mal a cada um de nós. E eu posso pegar birra de um aluno. Se eu pego birra de um aluno e começo a tratar ele de forma diferenciada, outros vão estar me observando nisso também. Então eu preciso ter princípios da minha docência que eu quero que os meus alunos apliquem na vida deles. Ok? O professor deve ser exemplo, tornando-se o que deseja que os alunos sejam. Senão, não vai acontecer nada. E o professor deve controlar o seu temperamento. Tem horas que nós precisamos muito respirar muito fundo para não darmos uma resposta que às vezes o aluno até merece. Esta semana, eu vou usar aqui o exemplo, meu exemplo. Eu tive que resolver uma desavença entre um professor e um aluno. Na verdade, acabei não resolvendo, eu acho, mas tive que responder ao aluno. E eu compartilhei a minha resposta com o meu superior direto, o professor Everson. E o professor Everson, ele falou: Arthur, eu acho que melhor mudar essas palavras assim, aqui, aqui, ali, para a gente ser mais assertivo e não gerar uma troca de farpas. Precisamos muitas vezes, eu preciso disso, então eu coloquei essas características do professor aqui para nós, justamente porque eu preciso disso, Eu não estou colocando porque eu estou num nível da perfeição para pessoas imperfeitas, eu estou colocando porque eu preciso destas características aqui. Ok?
E eu creio que isso é bem interessante. Eu quero compartilhar agora 2 experiências pessoais que eu tive há algum tempo atrás. Essas experiências estão no contexto de algo que já extrapola agora a sala de aula. Então, a propósito, a gente pediu para o professor Silvio apresentar a primeira parte da palestra de hoje, porque ele apresentou algo que estava fazendo dentro da sala de aula. Eu quero apresentar 2 experiências que eu tive, que eu creio que é uma integração, fazem parte da integração fé, ensino, aprendizagem, com atitudes e coisas fora, com situações extra sala de aula, com alunos meus. Primeiro caso, para preservar o nome, eu estou trabalhando aqui a respeito de um aluno angolano. Nós temos diversos alunos angolanos no nosso campus aqui de Engenheiro Coelho, no curso de Engenharia Civil. Temos muitas pessoas que vêm da Angola para fazer o curso de Engenharia Civil. Hoje em dia até menos, mas no passado nós tínhamos muitos. E já fazem alguns bons anos. Esse aluno, inclusive, ele não terminou o curso de Engenharia Civil. Ele ficou alguns anos. Ele tinha muitas dificuldades de aprendizagem. Algumas dificuldades, elas aconteciam porque existia à época, né, existia uma escolha de alguém para essas pessoas fazerem determinadas carreiras. Então, a maior parte das escolhas era para a área técnica de engenharia civil. Eles ganhariam uma faculdade no Brasil se eles viessem fazer engenharia civil. Eles não tinham escolha. E a pessoa não tinha a mínima afinidade com isso daqui. E caiu no curso e ia patinando, coitado. Ele não tinha prazer em estudar aquilo. Ele não tinha vontade de estudar. Ele tinha muita dificuldade. Eu sou professor das disciplinas um dos professores das disciplinas de cálculo de estruturas. E são disciplinas que precisam ter um tipo de raciocínio diferente do convencional, um raciocínio muito lógico. E se a pessoa não tem essa habilidade natural, é a mesma coisa que... dizem que obrigado é pau de arrasto, morro acima. É complicado. E esse menino, ele tinha muitas dificuldades, ele tomou muita dependência comigo, muita dependência comigo. Era uma época que o curso era bem menor, eu era um dos únicos professores dessa área, eu dava muitas disciplinas dessa área, e cada semestre esse indivíduo estava na minha sala e ele não conseguia, ele não saía do lugar, ele não ia. E eu acho que desenvolveu na mente uma crença de que eu tinha uma birra com ele, eu imagino. Ele nunca falou isso para mim, eu imagino. Acontece que um determinado dia, o pai desse menino faleceu. O pai dele lá na Angola e ele aqui, sozinho, sem família, o pai dele faleceu. Em contextos fora a pandemia, eu fiquei sabendo disso daí e eu me dirigi ao quarto dele no internato. Era uma noite, já as aulas tinham acabado, já eram 10 e pouco da noite, eu fui lá, pedi autorização, entrei no internato, bati na porta do quarto, os colegas abriram a porta, meio que se assustaram de me ver lá, e aí eu falei, o fulano está aí? Ele disse, sim, o fulano está aqui, sim. Aí ele já estava deitado, chorando debaixo do cobertor, e aí eu li um texto da Bíblia com esse menino, fiz uma oração com ele, e ele visivelmente aliviado e mais confortado depois daquele incidente, esse menino, ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, professor, eu nunca achei que você viria aqui. Eu nunca achei que você viria aqui. Eu acho que ele me imaginava, bem, o indivíduo é a besta do apocalipse, tem um monte de cabeça e chifre, ele é um terror, eu só tomo pau na disciplina dele, e de repente esse cara vem no meu quarto orar comigo. Eu nunca imaginei isso, professor. Eu guardo isso no meu coração e eu imagino que, como o professor Silvio disse, é uma semente que foi plantada. Eu não sei mais, perdi o contato, não tenho mais contato com ele, não sei onde ele está, se está na Angola, no Brasil. Fazem alguns anos isso já.
O outro caso que eu quero contar, esses aí eu vou contar uns nomes verdadeiros, é da Amanda e do Marcos. A Amanda e o Marcos são esse casal ao fundo aqui, aí de camisa preta, ela de blusa verde escuro. Isso aqui foi um dia desses que eles vieram aqui na minha casa. O Marcos, ele conheceu o NASP através de um colega que se inscreveu para fazer um curso de pós-graduação na área de engenharia civil. E hoje o Marcos está cursando 2 cursos de pós-graduação em engenharia civil aqui, e a Amanda cursa outro curso, que também é de pós-graduação aqui na universidade. Ambos são engenheiros. E o que nós fazemos nas cursos de pós-graduação é a rotina normal que nós temos aqui nas nossas aulas. Começamos com um culto, colocamos o vídeo do professor, geralmente o Minutos de Esperança, do pastor Elias Brenha, nós colocamos lá, fazemos oração no final da aula, de vez em quando falamos com Deus. O primeiro professor que teve contato com o Marcos foi o professor Leandro, que é o coordenador da pós-graduação, a professora Viviane, que também é professora lá, e ele sempre nas aulas, falando alguma coisa, se referindo na parte ética, tá? Dos princípios que o cristão deve ter, os princípios que nós devemos ter. Não devemos sonegar impostos, não devemos mentir, não devemos roubar, coisas que no meio da engenharia civil secular é algo muito no mundo difundido. E ele disse: eu gostaria de um dia poder conhecer o NASP. E ele veio, antes da pandemia, um dia que ele veio, perdão, a pandemia já havia começado, ele veio conhecer, ainda tínhamos cultos na igreja, e ele veio conhecer aqui o NASP, e nós, trocando várias ideias aqui, depois do almoço, tudo, oferecemos um estudo bíblico para eles. Nós já passamos aí de 16 lições agora, já com eles em estudo bíblico. Esse daqui foi um dia que eles vieram, um sábado aqui, foi o penúltimo sábado de culto que a gente teve na igreja, antes de fechar a segunda vez, e nós fizemos o nosso estudo aqui. E eu quero compartilhar com vocês algumas mensagens que ele me mandou no WhatsApp, esses tempos atrás, e eu quero usar isso daí como uma motivação para todos vocês continuarem na integração fé, ensino, aprendizagem. Então, começa assim. Amém, Arthur. Saber que somos alvos de oração de vocês é muito reconfortante. Saiba que não é em vão. Eu tenho tido incômodos constantes sobre estar próximo a Deus e a conhecê-lo mais proximamente. E posso dizer tranquilamente que isso já são frutos das orações de vocês. Meu chamado com Cristo é antigo, aconteceu na minha infância. Durante a minha idade jovem adulta, eu escolhi outro caminho, mas incrivelmente Cristo, não é eu, é Cristo não desistiu da minha vida. Não somos nós, é Cristo, gente. E a minha consciência nunca foi cauterizada acerca da necessidade real de Deus em minha vida. Hoje, sendo adulto, tenho certeza que não há outro caminho. Eu quero paz na minha vida, no meu casamento, e se o pecado me desvia de Deus, e se estar longe de Deus me custa a falta de paz, eu jamais quero estar longe dele. Muitíssimo obrigado por tanta estima por nós. Hoje, mais cedo, eu e a Amanda estávamos conversando sobre a aula de mais cedo. Ele chama o estudo bíblico de aula. Tenha certeza de que estão nos ajudando muito. Obrigado, Arthur e Leandro. Muita paz sobre a vida de vocês e família. Semana passada ele me passou esse aqui. O Senhor mostra o seu amor pela minha casa, ao ponto de me levar para um curso de pós-graduação e, através do testemunho de 2 professores meus, realizar o meu resgate de volta para esse caminho maravilhoso que eu nunca deveria ter saído. O amor de Cristo me constrange. Eu achei isso aqui, eu quase chorei quando eu li isso aqui. Porque não é só na época de Balaão que Deus usou coisas estranhas para falar com pessoas. Ele usa gente estranha, esquisita, que nem eu, imperfeito do jeito que sou, para falar com alunos meus, através de simples conselhos, através de simples orações. E aqueles que têm o desejo vão cada vez mais se aproximar de Cristo. O fim da integração fé, ensino e aprendizagem
não é nenhum outro, a não ser que Cristo seja implantado no coração das pessoas. É Cristo que precisa ser exaltado em toda a nossa prática docente. Em tudo. Eu tenho que ser o melhor engenheiro, o melhor professor, eu tenho que ser o melhor advogado, o melhor farmacêutico, o melhor professor de cálculo, tudo para que Cristo seja exaltado. Tarefa. Escolha 2 ou 3 alunos, ligue para eles e pergunte como está a vida deles. Como se fosse uma visita virtual. Fale de tudo, menos da sua disciplina. Não fala de aula, ok? Faça uma oração por ele e por sua família. Nada mais do que 5 minutos por aluno. E eu quero deixar para refletir aqui. Um professor cristão que não quer envolvimento com os alunos deve procurar outra profissão. Porque se o nome é professor cristão, envolvimento com o aluno tem que ser algo presente. Gente, esse que eu queria trazer para vocês. A estrada é longa, mas as oportunidades que nós temos são diárias. Eu não vou mudar todo o NASP, mas eu posso mudar de um em um aluno. Para aquele aluno que perdeu o pai, eu fui fazer uma oração, ali eu fiz uma diferença. Para esse casal, eu e o Leandro estamos fazendo uma diferença. Eu não posso fazer diferença para todos os alunos do meu curso ou da minha sala, mas eu posso fazer diferença para alguns. Comece com esses alguns, ok? Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Arthur, muito obrigado. Obrigado pela você partilhar. Nós não combinamos assim plenamente, mas o Espírito Santo de Deus combinou. O professor Silvio falou deste envolvimento em sala de aula e teve o seu foco muito em como fazer a integração fé-ensino em sala de aula, inclusive as suas tarefas que ele desafiou-nos no final da sua palestra aponta para isso. E agora o Arthur nos desafia, né? O Espírito Santo de Deus, através do Arthur, nessa nova tarefa que tem a ver com a nossa relação com os nossos alunos fora de sala de aula. Tá? Integração fé-ensino plena é isso, né? De dentro e fora de aula. Bem, eu estou com vontade